Boa noite, tudo bem com você? Você pode se assentar? Que bom que você está aqui nessa noite. É maravilhoso poder estar na presença de Deus com tanta gente assim. Eu moro na Inglaterra, às vezes a gente se reúne em 4, 5, já é uma festa, mano. Mas quando tem uma galera reunida assim, é muito bom ver o que está acontecendo no Brasil com a nossa geração, né? Você nunca fica feliz com isso? Mas ainda tem muito mais para acontecer, né? Quanto mais pessoas ainda se achegarem a Jesus, mais pessoas se achegarão, não é? Porque se 2 prega para mais 2, são 4, agora se 20 prega para mais 20, são 40. Agora se todo mundo começar a pregar o Evangelho, imagina, vai faltar igreja para a galera. Que problema bom, né? Vamos ter que se reunir nas praças, nos estádios, nas ruas, nos sambódromos, todo lugar. Amém? Você não fica empolgado com esse dia, para esse dia chegar? Eu estou empolgado para esse dia chegar, cara. Quando vai faltar som para todo mundo ouvir o que você está falando, imagina, não é legal? Isso é legal. Essa semana aconteceu um fato no mundo. Eu acho que se você está na internet, com certeza você viu isso e com certeza você está na internet. Agora, se você não ouviu falar sobre isso, você está na internet errada, mano. Um jovem de 27 anos foi morto. Você ouviu falar sobre isso? Em uma ilha onde é proibido pregar o Evangelho. Na verdade, era até proibido ir nessa ilha aí. Então você vê que esse jovem, ele estava quebrando a lei, não é? Para pregar o Evangelho. Existem situações, às vezes, na nossa vida, que nós temos que ir contra aquilo que as pessoas acham que é certo. Por exemplo, as pessoas achavam que era errado que alguém fosse naquela ilha. Muito mais ainda, as pessoas pensam que era errado alguém ir naquela ilha pregar o Evangelho para tentar mudar a cultura daquele povo. E isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. Você prega o Evangelho e as pessoas falam assim: você não pode tentar mudar a cultura dos índios? Você não pode tentar mudar as culturas dos corintianos? Porque nós já estamos bem, né? Não precisa mudar, gente. O corintiano já está no caminho certo. Olha que coisa boa. Olha só que igreja ungida, meu. Quando saiu essa notícia, eu trabalho na internet, eu sou um evangelista, não sou youtuber, eu sou evangelista, eu prego o Evangelho na internet. Aí, eu trabalho na internet pregando o Evangelho, né? Mas uma galera do YouTube começou a fazer piada desse jovem de 27 anos que foi morrer sozinho numa ilha para pregar o Evangelho. E eles começaram a falar que ele foi lá e quem mandou ele ir para tentar mudar a cultura daquele lugar. As pessoas não precisam disso. E elas começaram a falar assim: mas também você não vê nenhum budista vindo para mim pregando e falando que eu tenho que me converter a Buda. Você não vê nenhum, sei lá, maluco aí que crê em qualquer coisa, vem falando. Claro, porque não faz parte da mensagem deles. Não faz parte daquilo que eles acreditam, mas para nós foi dada uma responsabilidade de pregar. Então, assim, se eu não prego, talvez eu esteja obedecendo ao politicamente correto, mas eu estou desobedecendo a Deus, então estou nem aí para o politicamente correto, irmão. Por enquanto existe o politicamente correto de você não tentar mudar as coisas que eu acredito, não invadir o meu espaço. Daqui a pouco existirão leis que te proibirão. E se hoje a gente parar no politicamente correto, quanto mais nas leis, quanto mais nas armas na nossa cabeça, imagina. Mas para nós foi dada uma ordem de ir pregar o Evangelho. E esse jovem morreu lá com 27 anos de idade porque ele foi. E muitas pessoas falam que ele é maluco. Também falaram sobre Jesus, morrer numa cruz. Para que morrer numa cruz para um monte de pecadores? Acho que até os anjos iam falar: esse cara é maluco.
Por que fazer isso? Por que pregar o evangelho? Qual é a necessidade disso? As pessoas já são tão boas. Meu vizinho já é tão bom, nem funk ele ouve alto no domingo de manhã. E eu estava pensando, essa semana, depois que eu ouvi o relato desse jovem, depois de ter passado pela Nigéria, onde umas coisas bem legais aconteceram, foi a primeira vez que eu fui ameaçado, foi a primeira vez que eu tremi de medo de morrer. Espero que mais vezes aconteça. Porque se você está nesse lugar, você está no lugar certo, cara. Se você está num lugar onde existe ameaças para que você pregue o evangelho, é lá que você tem que estar pregando mesmo. Você vai estar pregando aonde? Se você está num lugar onde as pessoas não querem receber o evangelho, porque elas não receberam o evangelho, é por isso que elas precisam receber o evangelho. Não é verdade? Mas então, depois dessas coisas que aconteceram, eu comecei a pensar na vida dos discípulos andando com Jesus. E hoje, enquanto eu estava orando por esse culto aqui, orando por você, buscando a Deus, pensando, eu comecei a pensar como seria a gente lá com Jesus. Você já imaginou como você seria com Jesus? Às vezes eu estou lendo a Bíblia assim, e eu tento me imaginar no lugar. Lá no meio do deserto, lá, os caras, os fariseus andando todo, e eu ouvindo Jesus. E vendo o que aqueles discípulos viram. E olhando nos seus olhos e ouvindo as suas palavras. E parecia maravilhoso, a expectativa que eles tinham de Jesus era maravilhosa. Sabe, eles tinham a expectativa que viria o Messias que salvaria a humanidade. Viria aquele que ia tirar todo o jugo, ia tirar a vergonha. O mensageiro de Deus, o ungido de Deus. Aqueles que os profetas profetizaram, sabe? Moisés falou que viria alguém. Então se Moisés já era incrível, quanto mais esse alguém que viria. E na cabeça dos discípulos, Jesus, ele ia arrebentar mesmo, entendeu? Ele não pode parar qualquer coisa. E eles estavam vendo isso acontecer. Quando Jesus vai para a sua cidade pregar o evangelho, eles levam Jesus para um alto de um penhasco. Eu fui nesse penhasco lá, é linda a vista. Eu acho que foi por isso que Jesus foi com eles, para ver. Porque Jesus chega lá e fala, beleza. Sai andando, passa no meio dos caras, estava todo mundo querendo matar ele. E ele passa no meio dos caras. E eles veem Jesus entrando no templo e com um chicote na mão. Você sabe o que é isso? Jesus sangue no olho, irmão. Jesus paz e amor, não é o que eu leio ali não. Jesus faz uma azorrague, é uma arma. Você sabe o que é uma arma? E Jesus entra no templo e começa a dar chicotada nas mesas e virar tudo de ponta cabeça. Os discípulos falam, é esse mesmo. Esse é o cara, brother. Não me traz um Jesus fraquinho não aqui, ó, que vai ficar com medo dos fariseus. Não, eu preciso de um Jesus que enfrenta os malucos. Jesus que não tem medo do inferno. Um Jesus que sabe por que ele veio. Um Jesus que um Jesus corajoso, entendeu? A única vez que Jesus tremeu de medo foi diante de Deus. Que ele sabia que ele encontraria a ira de Deus. Mas diante do inferno, você é louco. Jesus chega, tá os demônios lá, todo mundo, você fala, se o reino de Deus é chegado, acabou para os caras, entendeu? Se o reino de Deus chegou, os demônios são expulsos. Se o reino de Deus chegou, as pessoas são curadas. Então, não tinha tempo ruim com Jesus. Ele sabia porque ele estava aqui, ele sabia o que ele estava fazendo, e os discípulos estavam acompanhando ele, vendo tudo isso. Então você imagina você, discípulo de Jesus. Ele entra no templo, ele vira, todo mundo fica com medo dele. Os caras saem correndo. Ele abre as cabras, correm para um lado, pomba para o outro. E Jesus, você imagina Jesus dando chicotada, sorrindo, dando chicotada. Onde já se viu? Só em Hollywood um Jesus assim. O Jesus da Bíblia estava aqui para enfrentar o mal. O Jesus da Bíblia carregaria uma cruz nas costas. Jesus na Bíblia é homem, irmão. Calo na mão, trabalhava com madeira, morou no deserto, sabe? Andava muito a pé. E os discípulos estão andando com ele. E as expectativas são essas. Nada pode parar esse cara, não tem como parar ele. Se tem pão, ele faz pão, não tem pão, ele multiplica.
não tem peixe, multiplica peixe. Morre gente, ele ressuscita. Sabe, é um negócio assim, imagina você andando com esse homem. Eu ia andar, mano, assim, ó. Ah, velho. Imagina Jesus andando e os discípulos eles estavam tão fascinados que eles estavam falando, não, eu vou sentar do lado direito do trono, você senta do lado esquerdo do trono. Levar poder demais, nós vamos dominar o mundo. Essa é como eles enxergavam. Também eles estavam andando com Jesus. Eles não estavam andando com o Gandhi, que andava de fralda pela terra, falando paz a todos, não matem os animais, comam alface. Tem nada a ver, esse não era o líder que aqueles homens tinham, não. O líder que estava diante deles é um líder que falou com o Pilatos e falou assim, olha, a autoridade que me foi dada não é daqui não, cara. É um negócio um pouquinho maior. Entendeu? Eu não sou desse mundo aqui. É um pouco diferente. Você consegue imaginar como Jesus andava? E diante do mal, como Jesus respondia ao mal? Jesus chega lá, atravessa o barco, chega lá, tem um endemoniado que todo mundo tem medo do endemoniado. Aí o demônio começa a gritar e vem pedir para Jesus, pelo amor de Deus, não chegou nossa hora ainda, não chegou nossa hora ainda. Deus, pelo amor de Deus. Satanás começa a orar na hora, quase se converte, mano. Diante de Jesus. Ele pede, deixa a gente ir lá para os porcos então. Vai, seus palmeirenses, Jesus fala. Tem problema. Vamos ser campeão, for campeão já amanhã, né? Saco. Tudo bem, parabéns, mano, parabéns. Faz parte, né? A gente ganha sempre também, eu sei como é que é. Eu tenho esse sentimento. Eu compartilho da mesma coisa, sabe? A gente compartilha o mesmo sentimento, a gente quase caiu 2 vezes igual vocês. Mas vamos lá. Aí, os discípulos estão cheios de coragem, meu. Porque eles andam com Jesus, mas chega um momento que Jesus fala assim para os seus discípulos, João 16, Jesus começa a falar para eles que o fim da vida dos caras. Sabe, Jesus fala assim, ó, vocês vão ser partidos ao meio. E vocês vão ser expulsos da sinagoga. Mas como assim expulsos da sinagoga? Eu achei que a gente ia dominar a sinagoga. Como assim ser partido ao meio? Não é isso que a gente estava esperando. O Senhor ressuscita morto aí, meu. Multiplica pão e peixe. Parece que o chamado de Jesus para os seus discípulos era um chamado de derrota, cara. Você vai perder, parece que vocês vão perder a guerra. Tá, vocês não vão conseguir. E quem ouve isso, e quem percebe, quem lê essas palavras, talvez pense assim, não faz muito sentido com esse Jesus que os discípulos estavam andando. Não faz muito sentido com a expectativa que eles tinham de Jesus. Parece que o fim da vida deles é triste, eles vão perder. Parece que eles perdem no final. E eu olhando para isso, eu fico pensando, como que eles continuaram? Sabe, o que foi necessário para que eles continuassem? E por que eles continuaram? Sabe, o porquê Jesus havia chamado eles era para cumprir uma missão que o próprio Jesus tinha começado. Que era anunciar o reino dos céus na terra, que era anunciar o evangelho, que era discipular as nações, que era pregar a Jesus. E eles só seriam mortos porque eles estavam fazendo isso. Então eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo levaria eles até a morte. E eu fico pensando, cara, para que isso aconteça, para que eles cheguem até o final, eles precisam de algo. Eles precisam de coragem. Vocês têm que ter coragem para pregar o evangelho, velho. Você tem que ter coragem para anunciar Jesus. E a coragem não é a ausência do medo. Porque o cara que não tem medo, como que...
Que ele pode ter coragem, também não tem nada. Para ele é igual, é a mesma coisa, eu não sinto nada. Agora o corajoso é aquele que vence os seus próprios medos. É aquele que encara os seus medos. E Jesus disse para eles que eles passariam por isso, para que eles se lembrassem disso, para que eles soubessem. O grande ponto do que levou esses homens a continuarem é porque eles tinham coragem não neles mesmos. Jesus termina no versículo 33 do capítulo 16, João, ele diz assim, mas fica tranquilo, vocês vão ter muitas aflições no mundo, mas eu venci o mundo. A coragem desses homens tinha um nome. Era Jesus, entendeu? Eles não estavam indo sozinhos pregar o Evangelho. Eles não foram enviados por eles mesmos. Eles não carregavam o seu próprio nome na pregação do Evangelho. Quando Pedro e João estão entrando no templo, eles veem o paralítico, eles levantam o paralítico, as pessoas vêm até ele e falam assim, vocês estão malucos? Isso não tem nada a ver comigo, esse homem foi curado pelo poder do nome de Jesus. A vida desses homens era tão centrada em Jesus, que as pessoas começaram a chamar eles de cristãos. A mensagem de Paulo é totalmente baseada em estar em Cristo. Em Colossenses ele vai dizer que ele faz todas as coisas pelo poder de Deus. Ele vai dizer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se nós queremos pregar o Evangelho, nós precisamos de coragem, cara. Coragem. E muitas vezes, você vai estar em lugares onde você tem medo. Mas são nesses momentos que você tem que olhar para aquele que te chamou e lembrar dele. Calma, tem um cara aí que os demônios se curvam diante dele. Tem alguém que criou os céus e a terra. Tem alguém que venceu a morte. Então mesmo se eu esteja diante da morte, ainda que eu morra, eu viverei com ele. E se nem a morte pode me parar, eu vou ter medo do quê? O que eu posso temer? E a Bíblia repetidamente vai dizer, tema a Deus. Só Ele, mais nada. Tema a Deus e mais ninguém. Conheça a Deus. E o que levou esses discípulos até a morte, até ser repartido ao meio, era a mensagem que eles pregavam. E hoje nós precisamos pregar o Evangelho, cara. As pessoas precisam saber quem é Jesus e elas não fazem ideia de quem é Jesus. Esses dias eu estava na Inglaterra com um amigo meu, pastor amigo meu, e ele estava fazendo um curso de inglês. E tinha uma mulher lá, uma médica turca, aprendendo inglês para ela fazer o Masters dela. Um outro diploma ainda melhor. E eles começaram a fazer amizade na sala, e ela perguntou, o que você faz? E o pastor falou assim, eu sou pastor. Aí ele estava contando para mim que ela ficou olhando para a cara dela, sem entender o que ele estava falando. Falei, pastor? Falei, pastor, e por que um pastor está aprendendo inglês? Suas cabras falam inglês? Ou você planeja, sei lá, ir para outro país para comprar gado? E ele falou, não, ele começou a explicar o que era pastor. Ela falou, não, eu sou pastor. Aí ele explicou, falou de Jesus. Aí ela parou, olhou para a cara dele e falou assim, Jesus? Quem é Jesus? Ela não tinha ideia, ela nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus. Isso uma mulher na Turquia, que nunca tinha ouvido falar o nome de Jesus. As pessoas não sabem quem é Jesus. Nós precisamos falar para as pessoas quem é Jesus. Aí talvez você fale assim, não, mas no Brasil todo mundo sabe. Ah, sabe? Eu fico pensando, cara, onde é mais difícil pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho na África, onde existe um monte de Deus para todo lado, tudo é Deus lá. Pregar o Evangelho na Europa, onde não tem Deus nenhum. Ou pregar o Evangelho no Brasil, onde eles dizem acreditar em Jesus Cristo e agradecem a Jesus pela propina que eles recebem. Eu fico pensando, aonde será que eles não conhecem Jesus? Será que é na África? Será que é na Europa? Ou será que é no Brasil?
Nós vivemos no lugar onde as pessoas tatuam Jesus Cristo no braço e falam que as meninas são o quê? Fazem canções mais absurdas possíveis, agradecem a Deus pelo sucesso. Obrigado a Deus pelo sucesso. Estou ganhando dinheiro demais falando mal do que o Senhor criou aqui, ó. Tratando o ser humano como um objeto de prazer e o Senhor é bom, obrigado pelo sucesso. Será que as pessoas conhecem Jesus? Eu fico olhando, será que é o mesmo Jesus da Bíblia? Não bate muito bem aqui. Não encaixa muito bem. Não encaixa com esse que veio ao mundo para salvar a humanidade, que era um homem santo e perfeito, e que chama os seus discípulos para viver uma vida com ele, que os seus discípulos terminam sem nada, mortos, por acreditar e anunciar essa mensagem. As pessoas não sabem. Você acha que sabem? Elas não fazem ideia. Elas têm uma ideia histórica de quem Jesus seja, mas não sabem. O mundo precisa saber quem é Jesus, mesmo se eles não quiserem, eles vão ter que ouvir. E para isso a gente tem que ter coragem, cara. Vai chegar um momento que a gente vai perder a nossa reputação para isso. Sabe, mas os seus amigos, mas Luca, mas como assim? Meus amigos começaram a falar, o Luca não era gay, né? Não quer mais sair com menina nenhuma, esse Luca está esquisito demais. O que aconteceu com ele? Você começa a perder sua reputação diante dos seus amigos, por quê? Para pregar o Evangelho. Esses homens perderam a vida por pregar o Evangelho. Talvez para pregar o Evangelho você vai perder tudo que você acha como precioso, mas o mundo precisa saber quem é Jesus. As pessoas precisam saber quem é Jesus. As pessoas precisam ouvir. Sabe, os ateus ficam brigando comigo. Um dia um amigo ateu falou para mim, pelo amor de Deus, para de pregar para mim. Eu falei assim, não. Porque quem falou para eu pregar para você é maior do que você. E eu te amo. E eu gosto tanto de você que eu quero você para sempre comigo, velho. Você não está entendendo isso? Para sempre. As pessoas precisam saber. Elas precisam ouvir. E alguém precisa falar. Nós precisamos falar. E aonde? Aonde que nós vamos falar? Todos os lugares. Eu gosto muito de pregar em igreja. Eu amo pregar em igreja. Mas eu gosto muito mais de pregar em festa, em balada, em festival, em bar, nesses lugares aí. Por quê? Porque a gente já vai se ver no céu, os caras ainda não estão, não sei. Eles precisam saber. E para isso é necessário coragem. E às vezes nós falamos sobre coragem, nós pensamos nesses lugares onde nós podemos morrer. Mas às vezes é muito mais difícil pregar aqui, com os nossos amigos, na nossa família. O que vão pensar de mim? E se não acontecer? E se eu fizer e nada acontecer, meu Deus, e se eu orar e não acontecer, o que vai acontecer? Mas quando você se coloca em uma situação onde Deus é necessário, Ele aparece, cara. Talvez nós vivamos uma vida no Evangelho que a gente não precisa de Deus mais, nem no Evangelho a gente precisa. O estilo de vida que Jesus estava chamando esses homens para viver era um estilo de vida que eles seriam dependentes de Cristo. Porque eles iam morrer. Porque eles iam perder tudo que tinham. Eu não acredito que esse seja o chamado para todos nós, era para eles. Realmente poderia acontecer. Mas eles estavam em lugar onde eles precisavam de Deus. E não existe um melhor lugar para estar do que esse lugar. Sabe, você quer ver Deus? Esteja onde Ele é necessário. Você quer ver pessoas se convertendo? Pregue para elas. Você quer ver pessoas serem curadas? Ore por elas. E às vezes isso vai desafiar o que você é e o que você acredita. Sabe, eu passei a adolescência na Europa, então para mim assim, é muito difícil eu invadir o espaço de alguém. Porque
É uma parada, lá todo mundo é assim, ó, tá todo mundo bem. Aí eu vim pro Brasil, e eu encontrei a Jesus, eu falei, mas eu vou ter que invadir o espaço dos caras. Senão eles vão para um espaço muito mais quente do que a Inglaterra. Falei, Deus, o que eu vou fazer? Aí Deus começou falando, então vai pregar. Aí um dia eu estava passando na frente de uma loteria. Eu tinha uns 19 anos de idade, sei lá. E eu com aquela chama no coração, eu preciso anunciar o evangelho, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso pregar o evangelho. Todas as situações possíveis, eu pensava, eu tenho que pregar. Eu andava com um panfleto no bolso. Quem usa panfleto? Eu andava com um panfleto no bolso, hein? Pregando e orando e tal e tal. Mas de um em um sempre. Aí Deus falou assim, eu passei na frente de uma loteria, o Espírito Santo falou comigo, olha para essa loteria, eu olhei para a loteria. Eu falei assim, olha, não parece uma igreja? Eu falei, não, tem nada a ver com uma igreja. Loteria, esse negócio aí, ó, o pessoal aposta dinheiro nisso aí, Deus. Cabeça religiosa, né? Pô, é lógico, é ali que eu tenho que pregar para os pecadores que Jesus veio, meu Deus. Os caras estão bebendo, os caras estão apostando, os caras estão usando droga. Vou pregar para eles, vem para os doentes. Vem para quem? Mas não, a gente não, eles não são dignos. Mas esse não é o caso. Vamos lá. Voltando na loteria. Aí o Espírito Santo falou, entra aí e prega. Eu comecei a tremer. Eu falei, meu Deus do céu. Eu nunca fiz isso na vida. Eu prego para crente na igreja ou um cara que eu encontro na rua aqui, ó. Em silêncio. Agora aí, o que pode acontecer se eu for anunciar Jesus aí? E sabe, são esses momentos que parece que o céu te desafia. E aí, você acredita no evangelho ou você não acredita no evangelho? Você está falando aí que você dá a vida por Deus, você não entra numa loteria para pregar o evangelho, velho? Falar que vai morrer por ele é fácil, eu quero ver viver agora. Sabe, entra tudo na cabeça assim, ó. Aí eu na porta da loteria, eu falei, não, Deus, não é possível, sair andando pela cidade, vou achar outra pessoa para orar. Aí eu achei uma pessoa, orei, não foi curada. Aí eu achei outra pessoa, orei, não foi curada. Eu falei, Deus, o senhor não está afim mesmo da rua hoje, o senhor quer loteria hoje. Aí eu passei de novo na frente da porta da loteria, assim, ó. Parei na porta, olhei lá dentro e falei, o senhor tem certeza disso? Porque a gente pode conversar aqui ainda. Eu paro com uma pessoa, falo com uma pessoa e o meu coração disparou, começou a disparar. Eu comecei a ouvir ele bater. Tão forte, desesperado. Escola de samba mesmo, assim. E aquela adrenalina, assim, ó, eu andava de skate na época, pulava a escada, e nada, não existia uma adrenalina tão grande igual aquele momento. Parece que o tempo parou, minha cabeça começou a inchar, assim, ó, o sangue subindo na cabeça. Comecei a ficar sem ar, sabe? Meu Deus, e agora, tá bom, eu vou, eu entrei, mano. Parece que eu entrei em câmera lenta, assim, sabe o que eu falo? Aí eu falei, gente, o negócio é o seguinte, eu estou aqui para pregar para vocês, e eu acredito que Jesus pode curar vocês. Eu já vi muita gente ser curada. Aí você fala os testemunhos. Entendeu? Quando testemunho, tem um monte de... eu nunca vi, nunca leu a Bíblia não, rapaz. Tanto testemunho que tem aí, velho. Você pode contar, ó. Uma vez Jesus multiplicou os pães e os peixes. Uma vez Jesus curou a sogra de Pedro. E Jesus fez isso, e eu creio que Jesus pode curar vocês aqui hoje. Aí o pessoal começou a olhar para minha cara assim, ó, imagina, um adolescente, na loteria. Aí um cara falou, se eu trouxer um paralítico, você cura? Eu falei, não! Quem cura é Jesus, eu oro por ele, traz aí. Aí chamou a atenção de todo mundo, assim, começou a olhar para mim. Aí, velho, não sei o quê, o velho começou a brigar comigo, velho bravo. Eu falei, opa, o negócio está interessante aqui agora, nunca ninguém tinha reagido assim à pregação do evangelho. Aí uma mulher na frente, assim, na primeira cadeira, levantou a mão. Eu falei, sim, senhora. Ela falou assim, olha, eu tive um acidente de moto e eu não consigo mexer o pé. Eu falei assim, o senhor não mexe o pé não. Aí eu, cara, falei, que fantástico. Essa mulher não mexe o pé, é nítido, o milagre vai ser nítido. Ela vai começar a pular aqui.
E eu já pensando, você vai ver só, seu velho. Ah, tio, já tava pensando, me dá. Deixa eu sentar no trono da direita aí, do lado do... Tô com Jesus nesse negócio, rapaz. Aí eu falei, aí eu fiquei, mano, fiquei cheio de fé. Eu falei assim, você não mexe o pé? Bem alto. Ela, não. Ah, não mexe o pé então. Falei, mano, Deus me mandou entrar aqui, não vamos quebrar tudo isso aqui, a mulher não mexe o pé. Qual é a possibilidade dessa mulher estar aqui sem mexer o pé nessa loteria, rapaz? Só pode ser Deus nesse negócio. Falei, então eu vou orar por você, porque você não mexe o pé, tá bom? Tá bom? Olhando pro senhor lá. Aí, tá bom então, meu filho. Aí eu orei por ela, irmão. Em nome de Jesus, seu pé agora. Volte a mexer, volte a funcionar, agora você vai mexer agora. Eu tava já imaginando na minha cabeça, mano. Falei, mano, vai ser lindo isso daqui hoje. Os caras vão até falar, nem vou apostar na loteria, eu já ganhei o que eu precisava, já tava pensando nisso. Aí eu falei, em nome de Jesus, para seja curado. Mexe o pé. Aí ela... Não tá mexendo, não. Eu falei assim, mas Deus é muito inteligente, pensei comigo. Porque, meu, imagina se essa mulher já é curada de cara assim. Vamos falar que é uma farsa. Como que o moleque entra na loteria falando que vai pregar, orar pelos enfermos, a mulher sai com o pé mexendo assim de primeira? Eu falei, Deus é inteligentíssimo. Deus é muito bom no que Ele faz. Eu vou orar por você de novo. Você não mexe o pé, né? Não. Aí eu peguei o pé dela e falei assim, em nome de Jesus, pé desobediente, é agora que você vai ser curado. Você vai ser curado, pé. Obedeça a palavra de Deus. Seja curado agora em nome de Jesus. Mexe o pé, moça. Nada. Eu falei, meu Deus do céu. Vou orar mais uma vez por você. Aí eu já fui orar baixinho já. Eu já comecei. Falei, Senhor, para que o Senhor está fazendo isso? Passar uma vergonha dessa? O Senhor vai... Não posso desviar desse jeito? Peguei em nome de Jesus, seja curado, seja curado, seja curado. Em nome de Jesus, seja curado, mexe o pé, moça. Ela não mexeu, mano. Na hora que ela não mexeu, eu nem olhei para a cara dela mais. Eu já falei, vou embora daqui agora, vou sair correndo. Na hora que eu fui virar assim para ir embora, o cara pôs a mão no meu ombro assim, me puxou pelo ombro. Eu falei, oi, senhor. Aí vou orar por mim. Eu falei, lógico que eu oro por você, qual é o problema? Comecei a orar por ele e tal. Aí veio uma mulher e falou assim, você não ora pela minha filha? Eu falei, onde sua filha? Tá lá não sei aonde. Eu falei, nossa, eu oro demais pra gente que está longe. Você tem mais alguém que está longe precisando de oração? Eu oro agora. Sem problema nenhum. Aonde? Da sua avó? Tá onde? Na Groenlândia. Deus vai tocar lá, é agora. Aí eu comecei a orar, fiquei uns 10 minutos orando lá, algumas pessoas foram curadas e tal, mas eu estava desapontadíssimo. E o velho lá atrás, eu nem consigo olhar pro velho mais. Aí na hora que eu estava para ir embora, aquela mulher me chamou, a mulher que não foi curada. Eu falei, é agora, brother. Agora eu vou ouvir tudo que eu... Sabe, tudo que você pensa, você fala assim, e se não acontecer? Ah, vai falar que eu sou mentiroso, vai falar que é uma mentira mesmo, a Bíblia é um conto de fadas, eu vou envergonhar Deus. Sabe tudo que você pensa? Quando você fala assim, eu vou orar por alguém, vou pregar o evangelho por alguém, isso não acontece, a pessoa vai falar que isso não é verdade mesmo, ela nunca vai crer mesmo, eu sei o que a mulher me chamou, eu falei, agora? Ela vai falar que eu sou um charlatão, mano. Poxa Deus, não precisava de um negócio desse. Aí eu cheguei lá, sim senhora. Ela falou assim, moço, você veio orar pelo meu pé, né? Eu falei assim. Falei assim, olha, eu estava desviada. Eu falei, agora que ela está direita agora, não está mais desviada. Agora ela tem certeza que ela está no caminho certo dela. Perdida é o caminho, continua. Ela falou assim, eu estava desviada, não estava indo mais na igreja não, mas eu vi o tanto que você acredita no seu Deus. Eu falei, Deus acabou de estragar tudo. Porque se ela fosse curada, ele ia ter um motivo para falar, vai e ora. Agora ela não foi curada e aconteceu esse negócio, agora eu vou ter que orar para sempre, por todo mundo. Ela falou assim, eu ouvi o tanto que você acredita em Deus, eu vou voltar para Jesus.
Cara, você entendeu? Às vezes a gente fica pensando assim, ó, e se não acontecer? Mas e se acontecer? E se não acontecer o que você espera, mas acontece o que Deus espera? Sabe, o que Deus pode fazer? Será que a nossa coragem está em nós mesmos? Bom, se eu for depender do Lucas, nada vai acontecer mesmo. Mas se a minha coragem estiver em Deus, fica tranquilo, você vai ter aflição, mas eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Sabe, você pode ir até o fim, você pode morrer, você pode perder tudo que tem. Fica tranquilo, Timóteo. Eu estou preso, estou na cadeia, todo mundo me abandonou, mas tem uma coroa preparada para mim. Sabe, a minha expectativa e a minha coragem não estão aqui, no que esse mundo pode me dar, no que eu posso fazer, mas em quem Ele é. E o que levou essa mensagem a ser pregada por tantos anos e chegou até o Brasil, é que esses homens acreditaram em Jesus. E por acreditarem em Jesus, eles tiveram ousadia e coragem de anunciar que essa mensagem é verdadeira. Mas se nós não anunciarmos essa mensagem porque a gente tem medo, ou porque a gente tem dúvida, nós nunca veremos isso em ação, cara. Talvez Deus tenha um chamado na sua vida que você vai ganhar alma. Se você não começar a pregar, você não vai ganhar alma, pode esquecer. Talvez Deus tenha um chamado na sua vida que você vai curar os enfermos. Enquanto você não começar a orar pelos enfermos, você não vai ver nada acontecendo. Talvez Deus falou para você que você vai ganhar a sua faculdade. Enquanto você não deixar esse medo de lado e ter coragem em Deus, e se gabar no seu Deus, e anunciar esse Deus, você nunca vai ver essa universidade ser salva. Sabe, nós precisamos ter ousadia no nosso Deus. Nós dizemos que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, então vamos viver como se isso fosse verdade. Nós dizemos que nós cremos em um Deus que se entregou pelos pecadores, então vamos até os pecadores. Nós acreditamos em um Deus que pode fazer todas as coisas, então vamos viver como se Ele pudesse mesmo, cara. Como seria a sua vida se você vivesse segundo aquilo que você acredita que acredita? Como seria a sua resposta diante do mundo se você vivesse segundo aquilo que você acredita? Existe uma grande diferença de, eu creio aqui, e eu creio aqui, o negócio é o seguinte, vou orar por você porque Jesus cura mesmo. Não, você fala que você crê em Jesus, mas Jesus cura, mas você nunca parou para orar para Ele curar alguém? Você crê que Ele salva, mas você nunca parou para pegar para alguém? O mundo precisa ouvir sobre esse nome. As pessoas precisam saber e as pessoas precisam ver que aquilo que nós estamos pregando é verdade. E não é só sobre as coisas que nós falamos, mas é a forma que nós vivemos, cara. Tipo assim, esse cara acredita tanto em Deus, que ele foi para uma ilha morrer, ele morreu. Sabe, ele acredita tanto no que ele está fazendo, que ele está pregando para mim. Esse cara, ele é tão louco no que ele acredita, que ele pediu para orar por mim, sabe? Isso deixa as pessoas em crise. Esses dias eu estava no jogo do Corinthians, eu falei, mano, eu vou no jogo do Corinthians. E a gente estava lá, e você sabe, só tem maluco naquele lugar. Eu estava com meu primo assim, eu falei, mano, começou a subir um cara de muleta assim, subindo o jogo. Aí eu falei pro meu primo, vamos lá que eu vou orar por ele. Aí na hora que a gente estava chegando, o cara foi, ele foi numa roda assim, que você não conseguia nem ver a cara da galera, tanta fumaça que tinha no lugar. Os caras fumando muito. Aí eu falei, desliga a câmera aí. Vou sozinho. Aí meu primo ficou muito assim, meu primo criado em apartamento, tá ligado? Não estudou nunca, dá licença, tio. Sabe qual é? Mano, esses dias eu fui pregar o evangelho lá numa feira de videogame, de mangá, sei lá do que era. Sei que eu cheguei lá e eu vi um cara vestido de Pokémon. Aí eu olhei para aquele cara vestido de Pokémon e falei assim, não é possível. O cara tem coragem de vir numa feira vestido de Pokémon e eu não tenho coragem de pregar o evangelho. Você está de brincadeira. Depois o louco sou eu. Eu que sou... não é possível, velho. A menina andando com... O cara puxando a menina por uma corrente. Eu cheguei para a menina, por que você está numa corrente? E ele está te puxando. Ele falou assim, porque eu sou a boneca de estimação dele. Tipo, na feira. Eu falei assim, e eu vou ter vergonha de pregar o evangelho. Sabe, o mundo não tem vergonha de nada, os caras falam o que quer na rua. Sai pelado, fica correndo pelado na rua se puder.
Eles não têm vergonha. Agora eu vou ter vergonha, eu vou ter medo, eu vou ficar pensando 2 vezes antes de anunciar essa mensagem. Aí eu fui buscar caras e falei assim, e aí, irmão? Lá no jogo, o cara com o beck na boca assim. Falei, o que aconteceu com a sua perna? Os caras bravos comigo assim. O cara, quebrei, mano. Eu falei, poxa, não tinha percebido. Se você não falasse... Nossa. Falei, então, o negócio é o seguinte, eu quero orar por você. Aí ficaram em silêncio, escondeu o baseado. Na hora. Deixa eu orar por você, os caras tiraram o boné, mano, os caras... Falei, nossa. Os caras aí... Falei, vou orar por você. Falei, beleza. Aí eu orei por ele e o cara... Ô, Corinthians! Falei, porque Jesus... Aí, mano, eu comecei a atacar nessa... Aí você vira um leão, né? Tô com Jesus, tio. Porque Jesus está vivo, mano. Jesus está vivo. Isso aqui não é uma história em quadrinhos, um fantasminha camarada, não. Isso aqui não é uma ideologia, não. Ele está vivo. E Ele tem poder para fazer isso. A maconha nunca faria isso por você. Aí quando eu começo a pensar na minha vida, eu falo assim, eu era tão idiota, eu fazia tantas coisas quando eu estava no mundo, por que agora, pelo Evangelho, eu me preocupo tanto comigo mesmo? Por quê? Porque agora, com o Evangelho, eu tenho tanta preocupação do que as pessoas vão pensar de mim. Por que antes eu não estava nem aí? Por que antes eu clicava o F lá do negócio? Agora não mais. Antes estava nem aí. O mundo perdido. E eu estava lá, pior do que eles, não tinha vergonha de nada. Agora quando tem essa mensagem diante de mim, uma ordem de Deus, que envia o seu filho para morrer por mim, que carrega toda a minha culpa e pecado, que me livra do inferno e da morte, que me perdoa, que transforma a minha vida, que me dá um motivo para viver, que me liberta dos vícios. Porque agora eu vou me preocupar tanto comigo mesmo. O que vão pensar de mim? Eu estou nem aí o que vão pensar de mim. Eu quero saber se você conhece Jesus ou não. Se você não conhece, eu preciso te falar dele. Mesmo que você ria da minha cara. Se eu parei um outro maluco na rua para orar por ele. Falei, senhor, com licença, ele mancando assim. Falei, o senhor está mancando, o senhor percebeu? Eu percebi de longe. O cara começou a rir da minha cara. Eu comecei a rir também. Porque eu entendo ele. Falei, meu. Mas eu acredito que Jesus pode curar. Deixa eu orar pelo senhor. Ele, guri. Falou, não, vai. Deixa eu orar, eu não estou fazendo nada aqui, ó, na rua. Ele falou, tá bom então. Aí eu orei por ele, eu falei, mexe o pé agora. Ele fez assim. Obrigado, guri. Obrigado, guri. Saiu andando assim, ó. Obrigado, guri. Falei, o que aconteceu? Como que tá a sua perna? Tá muito melhor. Falei assim, você já entregou a vida para Jesus? Ele, mas vou entregar. Aí eu falei, o que aconteceu? O cara começou a chorar, falou assim, já era pra eu estar morto, mano, já era pra eu estar morto. O cara foi curado, deu um rio da minha cara, eu comecei a rir com ele. Daí eu falei, tá vendo? Vai embora de perna nova. Mas e se não acontecer? Mas e se acontecer? E se eu pregar o Evangelho e ninguém ouvir? Mas se alguém ouvir? Esses homens não seriam mortos, eles não teriam os seus nomes escritos nesse livro se eles parassem no IC, brother. Isso não significa que eles não tiveram medo. O que significa foi que o medo não parou eles. O que significa que existia algo maior do que o medo. Existia algo que ele poderia confiar a sua vida. Não significa que eles não passaram perigos, mas, tem que passar um pouco de perigo, senão a vida fica muito chata.
Entendeu? Quem joga videogame? Você joga videogame? Quando você joga videogame com código, você põe código, você joga uma semana e enjoa, é chato, é fácil. Agora, quando é difícil o negócio, você quer mais, você quer mais. Agora, Deus nos chama a pregar o evangelho a um mundo perdido, muito difícil. É tão difícil que Deus tem que morrer por eles, olha só. Tão difícil que é. É tão difícil de salvar esse povo que o próprio Deus teve que morrer. É tão difícil salvar esse povo que o próprio Deus tem que convencer o coração humano. Mas Ele nos chama para fazer parte disso. E eu não quero chegar no fim da minha vida e não ter nenhum testemunho para contar para os meus filhos, entendeu? O que você fez da vida, papai? Eu adorei o Senhor todo dia. Aleluia. Papai, isso é chato demais. O moleque vai embora da igreja, eu não sei porquê. Agora, por que os jovens do Oeste, os jovens da Europa e da América do Norte, até 2015, até janeiro de 2015, mais de 30 mil jovens se inscreveram lá para morrer pelo ISIS lá. Por quê? Por que os caras deixaram a Europa, mano? Deixaram a internet, deixaram namorada, deixaram tudo para ir morrer lá. Porque eles davam um sentido para o cara viver. Era um propósito real. Sabe, o evangelho não é só vem aqui se sentar bem. Não, vai e morra. Eu, como um jovem, olhei para esse livro e falei assim: Senhor, me dê um motivo para viver e eu morrerei por ele. Eu quero fazer parte disso daqui. Eu não quero só ouvir falar. Eu não quero só assistir. Eu quero fazer parte. Para isso é necessário coragem, velho. Para isso é necessário você fechar os olhos para você mesmo. Deixar que você seja apagado. E viver. O evangelho é difícil quando nós estamos sentados no trono do nosso coração. E quando nós queremos que as situações nos sirvam. E as coisas nos sirvam, aí fica difícil. Porque eu não vou sair da zona de conforto. Mas quando Cristo está sentado no trono aí, mano, é totalmente diferente. A perspectiva é outra. Aí você vai até a morte. Se for necessário morrer, você morre. Mas e se não acontecer? E o quanto que nós perdemos o evangelho por parar nas dúvidas e nas preocupações? O quanto? Esses dias na Itália eu encontrei um cara que dizia que era ateu. Estava no trem, ele estava lá, ele falou que era ateu. Eu falei assim: mas você é ateu? Sou. Eu falei: como que você consegue viver uma vida assim? Você está louco, mano. O estranho aqui é você. Como que você consegue viver uma vida sem crer que existe alguém que cuida de você? Que planejou a sua vida, que as coisas cooperam para você. Falei: não sei o que, ele começou a reclamar da vida, falou que não tinha emprego, não sei o que. Eu falei: vocês não têm emprego. Quando ele falou que não tinha emprego, veio um pensamento na minha cabeça. Tipo aquele, mesma voz lá da frente da loteria lá. Ele falou assim: ora por ele. E fala que ele vai arrumar um emprego em 15 dias. Mano, na hora que eu pensei em fazer isso, e orar para ele, eu comecei a tremer. Sabe, porque é muito mais fácil. Eu falei: não, eu vou orar para o irmão. Deus abençoe você, velho. Irmão, vai tranquilo, sabe? Não pede nada de mim. Sabe, eu te amo, mas pode ir. Mas na hora que veio aquele pensamento assim, ó, ora por ele, eu falei: Deus, isso é maluquice, isso é loucura, cara. Eu falei: eu quero experimentar o evangelho. Eu quero experimentar esse Deus. Sabe, eu preciso estar no lugar onde Deus tem que aparecer. Eu preciso estar no lugar onde Deus é necessário. A minha vida vivida sozinho já é chata demais. Agora eu quero estar no lugar onde Deus precisa aparecer. Eu falei assim: então, cara, eu vou orar por você. E em 15 dias, você vai arrumar um emprego. Aí ele deu risada na minha cara. Eu falei: tudo bem. Não tem problema não. Dá seu telefone aí. Peguei o telefone dele. Mas eu falei: Senhor, isso está muito fácil, né? Só o cara vai saber. Eu peguei, gravei isso e coloquei na internet. Em 2 dias, 100 mil pessoas tinham assistido o vídeo. Eu falei: agora já era. Se esse cara não arrumar um emprego, que agora? O que eu vou fazer? Deus, acabou. Acabou tudo. Vou pregar mais, vou continuar pregando o evangelho. Aí eu orei um dia, liguei para o cara: e aí, te chamaram? Não, não chamaram. 2 dias te chamaram? Não, não chamaram. 3 dias te chamaram? Não. 4 dias nada. 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias. No 10º dia eu falei: meu Deus do céu, o
Quem que eu ouvi não era Deus. Não é possível. Daí eu fui para o meu pai e falei, pai, deixa eu falar um negócio para você. Cara, meu pai, depois você entra no meu Instagram, você vê lá nos salvos do Story. Esses dias depois você vê lá. O pai, ele é maluco. Ele desafiou num país, no dia que a gente foi ameaçado que ia bombardear a cruzada que a gente estava pregando, ele foi no púlpito e falou assim, ó, tinha um surdo no púlpito, ele falou assim, ó, tem algum muçulmano aqui? Se tivesse, eu quero convidar você a orar por ele. Você pode vir orar primeiro aqui. Ora para o seu Deus, Maomé, lá pode vir orar. Se você quiser, fica à vontade. Tem algum budista aqui? Não tem? Então, com licença, eu vou orar no nome de Jesus por ele agora. Aí orou, o cara foi curado. Aí eu, louco, maluco. Aí, cheguei para meu pai e falei, pai, eu fiz isso. Eu já estava pensando, meu pai ia falar, você está louco? Você está tentando Deus? Testando Deus? Aí ele olhou para minha cara assim e falou assim, e daí, você não crê em Deus, não? Foi isso aí. Voltei e fui orar. No 15º dia o cara arrumou um emprego. 15º. Aí eu falei assim, pô Deus, o senhor poderia ter falado 7 dias, eu ia sofrer bem menos. 15 dias foi demais. Só que daí você pensou, incrível, ele arrumou um emprego. Só que o cara, ele foi trabalhar no lugar onde trabalhava um irmão nosso, que é um dos evangelistas mais loucos que eu conheço, que prega para tudo que vê na frente. Prega para o passarinho, prega para a parede, prega para o que vê o cara está pregando. Aí foi trabalhar com o cara, por um acaso, né? Aí o cara começou a pregar para ele, o moleque começou a se abrir, descobre-se que esse menino tinha nascido no Brasil, mas ele foi abandonado pela família, e ele foi parar num abrigo, e dos 5 aos 8 anos de idade ele foi abusado no abrigo. Aí ele foi adotado por uma família italiana, e quando ele foi para a Itália, ele foi abandonado de novo. E ele estava com a vida totalmente destruída, e você sabe, não é difícil descobrir o porquê. Aí esse cara começa a pregar para ele começa a se abrir, se abre para o Evangelho, e começa a ter sua vida transformada. Agora eu poderia ter lá atrás no trem, é muito mais confortável se eu não fizer nada. Sabe, e se não acontecer? Mas e se acontecer? E se eu deixar o medo de lado? E se eu deixar de pensar no que as pessoas vão pensar e começar a pensar no que Deus vai pensar? Se eu deixar de pensar no que as pessoas vão pensar sobre mim e começar a pensar em como seria a vida daquela pessoa transformada por Jesus? Sabe, se nós nos colocarmos no lugar dessas pessoas que estão destruídas, talvez fica bem mais fácil de se pregar. Mas é que a gente esquece e pensa muito aqui, ó. Mas se você colocar na balança você e essa pessoa que corre o risco de passar toda a eternidade longe de Deus, como é a sua resposta diante disso? Como você começa a imaginar o mundo diante disso? Será que o medo ainda vai poder te parar? Esses homens não só pararam porque era uma mensagem legal de se pregar, não, mas porque existia algo muito precioso em jogo. Então não me interessa se as pessoas falam que eu não devo pregar, eu vou pregar. Se as leis falam que não devo pregar, eu vou pregar. Não interessa se o diabo fala, o inferno fala, meus amigos falam, não interessa. Existe algo maior em jogo. E mesmo que o meu medo, a minha insegurança fale que não, ele fala que sim. E eu vou chegar no fim da minha vida e eu vou falar para o meu filho, vai e faz pior. Está vendo seu pai aí, ó? Você tem que fazer pior que ele. Prega o evangelho em todos os lugares, cara. Se entrega a isso. Acredita nisso. Não chegue no fim da sua vida, olhe para o trono de Deus e fale, olha, é mesmo, Deus está aí. Está com a mão furada. Eu ouvi isso a vida toda. É verdade, mas eu não me entreguei. Eu preferi ouvir os pequenos medos e dúvidas que eu tinha dentro de mim, ao invés de ouvir esse Deus. E eu deixei de experimentar o que só Deus poderia fazer. Eu não quero viver uma vida onde Deus não é necessário, cara. E para que eu viva uma vida onde Deus é necessário, é preciso coragem. Nós temos que começar a enfrentar os nossos medos. Eu não sei o que você tem medo, para quem você tem medo de falar, para quem você tem medo de pregar. Mas é lá que você é necessário, é lá que você tem que fazer.
Se existe um lugar onde você não está confortável, é ali que você tem que estar. Porque é ali que Deus vai aparecer. Amém? Fica de pé, por favor, vamos orar.